Recording in progress. Quão doce e preciosa promessa de Deus de um lar com Jesus nos céus. Ali peregrinos sem repouso ou paz terão descanso eficaz. Anseio meu lar no céu, desejo estar. Bom dia a todos. Estendemos a todos o nosso cordial bom dia. Convidamos o nosso querido pastor José Esteves. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer ter você conosco. E neste momento nós convidamos os nossos irmãos a dobrar os joelhos e pedimos ao pastor que dirija uma palavra de oração ao nosso Deus. E logo em seguida, pastor, o senhor pode dar prosseguimento. Aqui nós costumamos dizer uma frase: a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. É isso mesmo. Então vamos nos colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Querido e santo Pai que habitas nos céus, louvado e santificado seja o teu santo, bendito e glorioso nome. Louvamos, Senhor, nesta manhã, por mais uma oportunidade que nos deste de viver, de acordar, de poder estudar a tua palavra, de existir em pessoas que se reúnem ainda com interesse, filhos teus, para estudar a tua palavra, colocando em prática para as suas vidas, mas sobretudo, Senhor, para a sua preparação para o céu. Abençoa este grupo, todos os componentes, aqueles que eventualmente ainda não chegaram, poderão chegar. Possamos todos fazer parte da família do céu, Pai. E que um dia possamos com as nossas famílias estar junto do Senhor Jesus na pátria celeste. Foi esse o hino que acabamos de ouvir e cantar também. Vem estar presente com o teu Santo Espírito. Que não sejamos nós a falar, mas sejas tu, Senhor, a dirigir
esta reunião, este pequenino estudo, esta pequena reflexão e que nos conduza, Senhor, para mais perto de Ti. Unge-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, dá-nos a companhia dos Teus santos anjos. Te suplicamos profundamente agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, bom dia a todos. Eu não conheço a maior parte daqueles que estão aqui, mas é uma satisfação podermos estar juntos. Eu peço desculpa pelo atraso, mas eu não queria perturbar a minha mulher e o seu descanso, e então tentei ligar para o número da Lígia que eu tinha antigamente e foi parar a alguém que até um pouco indelicado me disse que ali não morava Lígia nenhuma e não eram horas de chamar. Ok, eu tive que então pedir à minha mulher que me desse o contacto da Lígia para poder entrar. Muito bem, eu gostaria de, para início desta reflexão, fazer uma pergunta, parece assim um pouco tola, mas eu gostaria de ouvir a vossa opinião. No vosso entender, quanto tempo falta para Jesus vir? Muito tempo? Pouco tempo? Pouco tempo. Esse pouco tempo poderia resumir-se em quê, no vosso entender? 20 anos? 30 anos? Creio que não temos nem 10 anos à frente. Bom dia. Tem uma citação que eu não lembro onde, que a irmã White diz que nós nunca deveríamos dizer que tem 5 anos. Imagine agora, né? É isso mesmo. Não podemos dizer o tempo que falta. Mas pelos sinais que nós vemos, sabemos estar bem, bem mais próximo, não é? Pastor, e também o Espírito de Profecia fala que seria 6.000 anos de pecado, né? Então, 6.000 anos já foram. Então, nós cremos que está muito perto da volta de Jesus. Se Ellen White diz que a gente não deveria dizer 5 anos, agora que está mais perto ainda, então... É isso mesmo. Nós sabemos que o 7º milénio será passado já no céu, verdade? Então, nós estamos, pelas contas que o Senhor nos apresenta através da sua palavra, estamos a viver já bem no fim do 6º milénio. Os sinais apresentam-nos mais do que nunca que estamos bem próximo. E é incrível nós podermos ouvir muitas pessoas dizerem que Deus sempre se atrasou no seu contacto e nas suas promessas com os seus filhos. Eu demorei-me um pouco no estudo quando preparei esta mensagem e achei interessante aquilo que o Senhor nos diz com os exemplos da sua palavra também. Eu gostaria de convidar-vos para que abrissem as vossas Bíblias em 2 de Pedro, no capítulo 3, versos 1 a 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 18. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para os pormenores. Deveríamos sempre estar atentos aos pormenores quando lemos a palavra de Deus. E eu vou ler. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento,
como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, ora, os últimos dias são os dias em que nós estamos a viver, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Vou fazer aqui apenas, e vou fazendo à medida que vamos lendo, algumas paragens propositadas. Diz que virão escarnecedores. Escarnecedores serão não só aqueles que não têm o conhecimento da verdade e que zombam muitas vezes daquilo que nós falamos, dizendo quando apresentamos que Jesus está quase a vir e que estamos a viver nos últimos dias, e o Senhor me tem dado essa oportunidade de poder falar a algumas pessoas e eles disseram, isso não é nada assim, isso ainda falta muito tempo para isso acontecer. E o mais triste é que vemos mesmo dentro do povo de Deus, dentro da igreja, muitas pessoas a dizerem exatamente isso. Diz que virão escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que escarnecem, que zombam, não é? Andando segundo as suas concupiscências. Não vou comentar este termo porque todos nós conhecemos. Vamos continuar. Verso 4 diz assim, e dizendo, onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então vemos aqui mais uma vez aquilo que eles dizem. Então, mas onde é que está a promessa de Deus? Então, já os nossos pais, já os antepassados, eu tenho ouvido pessoas que dizem, já do tempo dos meus avós e bisavós, aqueles que nasceram na igreja, já ouço dizer que Jesus estava prestes para chegar, já se passaram tantos anos e Jesus não veio. Outros dizem, não, ainda não se cumpriram todos os sinais, há muitos sinais que ainda têm que se cumprir. Bom, vamos continuar. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para aquilo que pode acontecer quando nós ignoramos isto. Vamos continuar. Eles, verso 5, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Fazer aqui uma outra paragem. Eu costumo dizer, quando falava nas igrejas e pregava nas igrejas, e ainda hoje eu digo, que existem 3 grupos de pessoas. Existem os santos, os justos, existem os ímpios e existem os gentios. Eu agora gostaria de vos perguntar, interagir um pouco convosco. Quem pensais vós que sejam os santos? Os que buscam cumprir os mandamentos de Deus, os que estão em busca da consagração para o Senhor e estão atentos nos acontecimentos para Muito que bem. eles vão com a lamparina acesa. Muito bem. São aqueles que conhecem a verdade, seguem e cumprem a verdade, minimamente têm esse interesse. E então, quem são os gentios? Gostaria de ouvir. Os que não conhecem
Aqueles que não têm o conhecimento que nós temos. Aqueles que não têm o conhecimento que nós temos e, por isso, não podem seguir a verdade. Foi para esses que Jesus nos disse que deveríamos levar a mensagem, certo? Então, quem são os ímpios? Os que conhecem não obedecem. Irmãos, é triste. E vou fazer aqui uma referência. Se os ímpios são aqueles que conhecem, têm consciência de que existe a verdade e não a seguem, quem são esses, irmãos? Quem é que conhece a verdade? Os adventistas. Adventistas do sétimo dia. Então, vejam, não estou a falar que sejam só adventistas do sétimo dia, mas são adventistas do sétimo dia, conhecem a verdade e não seguem. E vejam que aqui o texto diz que se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. É triste nós pensarmos assim. Eu estou chamando a atenção disto para que nós possamos refletir. Vamos continuar, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Notem que, quando o apóstolo nos apresenta isto, ele está a referir-se a que Deus, através do seu Filho, não quer que ninguém se perca. E este ninguém não são só adventistas, é todo o mundo. Poderemos falar disto depois de uma próxima vez, num próximo estudo. Mas que todos venham a arrepender-se. E há muitos que dependem de nós para que possam ter esse conhecimento e vir para as veredas do Senhor. Verso 10 continua dizendo: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Notem, está aqui uma pergunta direta para cada um de nós. Que pessoas vos convém ser? Não só pessoas normais, mas pessoas em santo trato e piedade. Verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Meus queridos irmãos e irmãs, ouço muito dizer que nós iremos pecar até à volta do Senhor Jesus. Há aqui qualquer coisa então que não se encaixa nessa mensagem. Quando diz procurai que dele sejais achados imaculados. O que é ser imaculado? Quem quer participar? Sem mancha, sem mácula. Sem mancha, não há uma pequenina mancha. Irmãos, notem, quando nós vamos a algum lugar, que temos uma roupa vestida, e que temos uma pequenina mancha, uma coisa quase que nem se nota, nós tiramos fora. O Senhor diz aqui que nós não devemos ter nenhuma mácula, não devemos ter nenhuma mancha. E notem, a seguir diz, e irrepreensíveis em paz. Ser irrepreensível é que não necessitamos de nenhuma repreensão.
a nossa vida está de tal maneira em conformidade com a vontade de Deus que não temos nada que Deus tenha que nos repreender. Estas são as condições do verso 14 para o Senhor, aqueles amados que aguardam estas coisas. Verso 15, e vamos só ler a primeira parte, vamos deixar quando ele, o verso 16, que está falando diretamente para aquela altura, que diz assim: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Vamos continuar no verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Irmãos, estes homens abomináveis não são aqueles que do mundo nos dizem: não, isso não é bem assim, ainda falta muita coisa, ainda falta assim, esse género de conversa. Esses são homens abomináveis e que nos podem fazer descair da nossa firmeza. Vejam que há aqui muitos pormenores e só deste texto nós poderíamos fazer aqui algumas meditações. Vamos então para o último verso deste texto. Verso 18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Devemos crescer, devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa que devemos estudar, ter a palavra do Senhor e ter uma comunhão constante, irmãos. Eu não diria diária. Durante o dia devíamos manter a nossa comunhão com o Senhor. Eu gostaria de apresentar-vos alguns exemplos bíblicos em relação, portanto, a estes que dizem que Deus se atrasa. E o primeiro nós iremos falar sobre Abraão. Notem que logo que Abraão chegou a Canaã, o Senhor fez-lhe a seguinte promessa que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 12, verso 7. Vamos até lá. Gênesis, capítulo 12, verso 7. E diz-nos o texto bíblico: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: darei à tua descendência esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Muito bem, o Senhor faz aqui uma promessa. Entretanto, 10 anos se passam e nada de se cumprir essa promessa. Sara não conseguia conceber. Então, a fé de ambos, irmãos, não foi só de Sara, foi também de Abraão. A fé dos dois fraquejou. E então Sara decidiu colocar em prática aquilo que na sua terra era vulgar, em que a esposa sem filhos podia oferecer uma das suas servas ao marido para que através dela obtesse herdeiros. Eles não imaginavam que esse ato criaria não apenas problemas domésticos, mas um ódio milenar, irmãos, milenar, entre os descendentes de Sara e Agar, e permanece até hoje. Essa experiência mostra que não adianta querer dar uma mãozinha para apressar os desígnios divinos, os desígnios do Senhor. Todas as vezes que o homem resolveu dar sugestões, só erraram. E nós temos mais um exemplo, o exemplo de Rebeca. Rebeca quis ajudar, dar uma mãozinha ao Senhor e acabou estragando tudo mais uma vez.
O comentário bíblico, no volume 1, na página 317, explica aquilo que o Senhor pretendia de Abraão e diz o seguinte, não sei se alguém está tomando notas, eu vou repetir, comentário bíblico, volume 1, página 317, diz assim, Abraão não sabia que a demora era um plano divino para testar a sua fé e desenvolver-lhe o caráter. Vejam, irmãos, que aquilo que nós poderemos pensar que é o atraso de Deus é plano de Deus para desenvolver o nosso caráter e testar a nossa fé. E o testar a nossa fé e o pedir a Deus que aumente a nossa fé é algo que nós deveríamos pedir todos os dias. Portanto, vemos, irmãos, que o cumprimento da promessa de Deus a Abraão se deu mais tarde, com o nascimento do seu filho. Vamos para um segundo exemplo, e nós encontramos este exemplo em Lucas, no capítulo 1, versos 5 a 20. Lucas, capítulo 1, versos 5 a 20. Diz-nos o texto bíblico, não sei se já estamos todos lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. E vejam agora o que diz o verso 6. E ambos eram justos perante o Senhor, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Que bom, irmãos! Quem dera que pudéssemos todos ser como eles os dois. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Notem os pormenores. Isabel era estéril e já eram idosos. Verso 8. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse-lhe, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Vou parar aqui um pouquinho. Aparece um anjo a Zacarias e diz-lhe, a tua oração foi ouvida. Primeiro aspecto, pensamos muitas vezes que a nossa oração não é ouvida. Queridos irmãos e irmãs, Deus ouve sempre as nossas orações. Ele ouve sempre as nossas orações. E agora ele diz a Zacarias, a tua mulher vai dar um filho à luz e vais-lhe colocar o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, ou seja, um povo bem preparado. E agora vejam o que diz no verso 18. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto? Porque já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Temos aqui a dúvida de Zacarias. Está perante o anjo. O anjo está a afirmar-lhe uma decisão e fazer-lhe uma promessa da parte do Senhor. E agora Zacarias duvida. Zacarias questiona.
Quando é que isso pode ser? Como é que isso pode ser? Se eu já sou velho e a minha mulher também. Vejam o que diz o anjo. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Vejam que o sacerdote Zacarias, desde que se casara com Isabel, havia orado pedindo um filho. Mas Isabel era estéril e ambos estavam agora já com muita idade e sem esperanças de serem atendidos. Então o anjo Gabriel aparece-lhe e anuncia-lhe esse nascimento do esperado filho. Meus irmãos, muitas vezes oramos e efetivamente há aquela expressão que diz que as nossas orações não passam do teto. É verdade. A culpa não será de Deus, mas a culpa é nossa. Quando nós oramos conscientes, quando vamos fazer uma oração, irmãos, deveríamos ir conscientes de que estamos a falar com o grande Deus do céu, Criador de todas as coisas. Não podemos apresentar-nos perante Deus de qualquer forma. Não podemos dizer aquilo que queremos nem que nos passa pela cabeça de qualquer forma. Os anjos, quando se apresentam perante Deus, eles dizem Santo, Santo, Santo. E nós vamos muitas vezes diante de Deus espreguiçando-nos, olhos abertos mexendo em alguma coisa. Temos que pensar seriamente que se falamos com Deus, se pedimos alguma coisa a Deus, Deus pode atender-nos primeiro segundo a sua vontade, depois segundo a nossa fé. A resposta e a explicação para esta situação de Zacarias e Isabel vem mais uma vez no comentário bíblico, no volume 5, na página 1114. Comentário bíblico, volume 5, página 1114, que diz assim: a resposta viera: Deus não se havia esquecido da oração do seu servo. Ele havia escrito no seu livro para ser respondida a seu tempo. Vejam que em todos estes pontos que temos analisado até aqui, o nosso calendário não é o calendário de Deus. Irmãos, eu dou muitas graças a Deus por isso, porque senão hoje já estaríamos destruídos. Deus é longânimo e está à espera, quem sabe de mim? Há coisas na minha vida que eu ainda não tenho feito direitinho. E então, Ele está à minha espera. Quem sabe está à espera de algum de vocês. Eu vou repetir o livro, Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1114. Alguém está perguntando. Todos queremos e desejamos que as nossas orações sejam respondidas imediatamente. Quando a emergência o requer, Deus age prontamente. Irmãos, nós temos, por exemplo, Daniel e os seus companheiros. Deus respondeu naquela altura porque era urgente que Deus respondesse assim. Há outras situações em que Deus não responde logo conforme nós queremos e vemos, porque Deus tem o seu plano para cada um de nós. Mas às vezes a resposta pode demorar, pois Deus escolhe sempre o melhor momento em que o atendimento poderá até mesmo superar a expectativa do solicitante. Vejam, quando Deus perguntou a Salomão o que é que ele queria, o que é que Salomão pediu? Sabedoria. E Deus só deu sabedoria para Salomão? Deus deu muito mais.
Deus concede-nos muito mais bênçãos do que aquelas que nós pedimos, irmãos. E nós deveríamos estar atentos a essas coisas e agradecidos profundamente. Vamos para um terceiro exemplo que a palavra do Senhor nos apresenta quando falamos em tempo. E nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 11, versos 1 a 6, 11 e 21. João 11, eu vou depois dando o número dos versos. A partir do verso 1. E diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Vou fazer aqui uma pequenina paragem. Notem a estratégia destas irmãs. Elas não disseram: Senhor, Lázaro está doente. Nós sabemos que esta família era muito querida para o Senhor Jesus e várias vezes ele ficava com eles. Mas elas dizem: aquele que tu amas está enfermo, para apressar Jesus a ir lá. Perdão. Verso 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, se esta história parasse por aqui, nós poderíamos ter algumas dúvidas naquilo que o Senhor diz aqui. Esta enfermidade não é para a morte. Então, mas ele morreu. E agora Jesus diz: não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos continuar, já vamos fazer um comentário depois. No verso 5, ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Impressionante. Como é que Jesus, amando estas pessoas, sabendo que o seu amigo está enfermo, ele ainda fica 2 dias ali? E a enfermidade dele era mesmo para a morte. No verso 11, assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E agora no verso 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, Senhor, se tu não te tivesses atrasado, o meu irmão não teria morrido. Cristo soube que Lázaro estava gravemente enfermo, mas, segundo o que nós lemos, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando finalmente ele chegou lá, junto delas, parecia ser tarde demais do ponto de vista humano. Foi o que Maria lhe disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela achava que agora não havia mais nada a fazer, a não ser: Senhor, olha, agora pronto, já está morto mesmo, não adianta mais fazer nada. Então Cristo realizou um dos seus maiores milagres. Trouxe Lázaro de volta à vida, demonstrando aos judeus incrédulos que ele era, de facto, o Messias. Sabem que, neste momento, a alegria daquelas irmãs foi muito maior do que se Cristo tivesse apenas vindo e sarar a enfermidade de Lázaro com ele em vida. Agora, elas recebem o seu irmão, que julgavam estar perdido até à ressurreição dos mortos. Podemos muitas vezes não entender os aparentes atrasos de Deus, mas podemos crer, irmãos, conforme nos diz
o livro Desejado de Todas as Nações, na página 32, Desejado de Todas as Nações, página 32, que como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Na nossa vida, da minha mulher e da minha, nós temos visto Deus cumprir as promessas que nos vão fazendo. Estivemos, irmãos, 10 anos à espera do cumprimento de uma promessa que o Senhor nos fez. 10 anos. E quando nós procuramos na Bíblia a resposta, Deus diz que seriam 10 dias. Estivemos 10 anos. Mas não desistimos, oramos. E o cumprimento da promessa veio. Assim como outras que, posso dizer, diariamente o Senhor nos tem dado como certas e cumprido. Deus não falha. Deus não tarda. O nosso calendário, já disse isto, não é o calendário de Deus. O que é que diz o profeta Isaías já no Velho Testamento? Em Abacuque, no capítulo 2 e no verso 3, Abacuque, no capítulo 2 e verso 3, diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas apressa-se para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque de certeza virá e não tardará. Grande promessa, irmãos. Pensamos que Deus pode estar atrasado, mas Ele não está. Ele está à minha espera. Está à espera que eu modifique o meu caráter, o meu eu, os meus sentimentos, o meu orgulho, a minha vaidade. E ainda, em Isaías 46:13, diz o Senhor, Isaías 46:13, faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Mais uma vez, o Senhor está aqui a confirmar de que vai fazer chegar a salvação. E diz ele, não tardará, não está longe. Irmãos, ainda em Lucas, no capítulo 12, não vamos ler todo o texto, poderão ler depois, quando tiverem um tempinho. Lucas, no capítulo 12, verso 16 a 20, somos aconselhados a guardar a nossa coroa. Somos aconselhados a guardar aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor, em tesourar bem dentro do nosso coração. Há a pergunta que é feita: e o que tens, para quem será? Irmãos, se algum de nós tiver que adormecer no Senhor, deveríamos fazê-lo na esperança de que, quando abrirmos os nossos olhos, a primeira pessoa que nós iremos ver é o Senhor Jesus. O nosso anjo nos leva até Ele. E não devemos duvidar de que Deus fará tudo no tempo certo. Deus tarda para dar oportunidade de arrependimento e conversão àquele que é mais resistente, àquele que é mais renitente. Quando não houver mais nenhum, a porta da graça vai se fechar e Jesus vai vir. E não se esqueçam, Deus tarda, segundo o provérbio humano, que não tarda, como nós já vimos, mas Deus não falha. Deus cumpre sempre aquilo que prometeu aos seus filhos. Poderemos, desesperados, muitas vezes pensar de que não vai acontecer, onde é que está Deus, meu filho morreu, meu pai, a minha mãe. A esperança é uma, Jesus vai vir. Todas essas coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, notem que, perdão, já
ouviram a experiência daquele homem que perdeu tudo, um homem rico. Recordam-se dele na palavra de Deus, que perdeu tudo. Jó perdeu tudo, até os filhos. Recebeu tudo em dobro por ser fiel. Os filhos que morreram ele não recebeu ainda, irmãos. Ele recebeu 10 filhos e diz que eram os mais formosos, os mais bonitos. Mas um dia ele vai receber os outros em dobro. E é isso que Deus nos vai dar. Aquilo que nós podemos ter perdido aqui nesta terra, Deus nos vai dar muito mais um dia quando o Senhor Jesus vier. Deixo um apelo. Não nos esqueçamos de pedir ao Senhor ânimo para continuar nesta caminhada. Não é fácil, irmãos. Os tempos já estão muito difíceis. Mas eles vão piorar. As coisas vão piorar. Já se vêem governantes dizendo que devemos fazer um estoque de provisões de comida porque a comida vai faltar. Já vemos os próprios governantes a dizerem que devemos ter lugares seguros porque com a crise que se vai instaurar vão haver muitos assaltos, vão haver muitos problemas. Não nos esqueçamos nunca, irmãos. E se vocês quiserem pesquisar na net, a promessa que o Senhor deu de que nunca faltaria nem o pão, nem água aos seus filhos, ela se cumpre. E ainda hoje. Existe, pelo menos, numa missão em África, em Angola, onde cai maná. Está caindo maná. Eu ainda sou do tempo da minha adolescência de ter provado esse maná. Se colocarem no YouTube cai maná em Angola, vocês vão ver que está caindo lá. Quando os rebeldes, chamados terroristas, cercaram aquela missão e se apoderaram dela, uma missão adventista, o maná deixou de cair. Quando, entretanto, o governo recuperou aquela missão e voltou a entregar a missão à igreja, o maná continua a cair. Em vários lugares o maná está caindo. Não temos o que temer, irmãos, se formos fiéis. E o conselho que nos é dado é ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma pequenina reflexão que eu queria deixar para nós, de ânimo, de conforto, e que nós possamos pedir 4 coisas por dia, conforme o Espírito de Profecia nos diz. Devemos pedir humildade e paciência. Devemos pedir ânimo ao Senhor. Devemos pedir sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer de nós ao estudar a sua palavra e entendimento e também para ouvir aquilo que Ele tem para nós. E por fim devemos pedir que o Senhor aumente a nossa fé, que não chegue a um pequenino grão de mostarda. Que o Senhor nos abençoe a todos. Que abençoe as nossas vidas e as nossas famílias. Irmãos, não nos esqueçamos de ganhar calos nos nossos joelhos. Precisamos muito de oração. Que o Senhor esteja com todos nós. É o meu sincero desejo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado por esta mensagem, pastor. Agradecemos a Deus, agradecemos o Senhor por se dispor, estar conosco para compartilhar o pão, que o Senhor continue abençoando a sua casa, que o Senhor continue abençoando a sua vida. E neste momento nós costumamos aqui fazer 3 orações, então eu vou pedir mais uma pessoa, vou pedir para que o Senhor faça a oração final, mais uma pessoa para fazer uma oração, e depois, então, teremos a terceira cantada. Vamos dobrar os nossos joelhos. Quem pode fazer a segunda oração? O pastor vai fazer a primeira. Eu posso. Vamos dobrar. Ok, a Júnia vai fazer a segunda oração, então, e a outra será cantada. Vamos dobrar os nossos joelhos
E pedimos que o pastor faça a primeira. Querido Deus, querido Pai, que habitas nos céus, louvado, santificado e adorado seja o teu santo nome. Um nome que é sobre qualquer outro nome, não há nenhum nome igual. Porque só o Senhor é santo, santo, santo. Agradecemos, querido Pai, e queremos dizer neste momento que te amamos muito, bem como ao teu querido Filho, nosso amado Salvador Jesus, pelo sacrifício naquela cruz, pagando a nossa dívida. E te suplicamos que nos perdoes, Senhor, a nossa falta de fé, que nos perdoes as nossas dívidas, que nos perdoes as nossas dúvidas. Às vezes, em desespero, nós podemos duvidar, Pai. Mas sabemos que o Senhor é longânimo, sabemos que o Senhor é bondoso, é misericordioso e não nos abandona porque o Senhor compreende as nossas aflições. Queremos pedir que o Senhor abençoe poderosamente este grupo, que abençoe poderosamente cada pessoa deste grupo e também as famílias que representam aqui. Possamos, Senhor, todos fazer parte da família celestial. Oramos, Senhor, por aqueles que estão mais afastados. Oramos por aqueles que duvidam. Oramos, Senhor, por nós, para que o Senhor nos dê o ânimo, nos dê a coragem para prosseguir neste tempo, sobretudo. O Senhor designou que nós vivêssemos neste tempo. O Senhor tem uma missão para nós e por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a executar essa missão, mas que nos capacite com o seu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê também a sabedoria e o entendimento para podermos compreender, estudando a sua palavra, e podermos ouvir também a sua voz. E, Senhor, mais uma vez suplicamos que o Senhor aumente a nossa fé, que ela não fique apenas no grão de mostarda, mas que nós possamos confiar de tal maneira que entreguemos completamente as nossas vidas ao Senhor, para que a sua vontade seja feita em pleno, quer na nossa vida física, na nossa vida social, na nossa vida material, mas sobretudo, Pai, na nossa vida espiritual. Acompanha cada um de nós nas nossas vidas, não só neste dia, mas daqui por diante. Ajude-nos, Senhor, a refletir o caráter do Senhor Jesus e a estarmos preparados para esse maravilhoso encontro. Batize-nos, Senhor, com o seu Santo Espírito. Não o retire de nós, Pai, mas que ele seja uma constante nas nossas vidas e dê-nos a companhia dos seus santos anjos. É o que nós suplicamos, profundamente agradecidos, em nome e pelos méritos do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ora bem, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo maná vindo do céu nesse momento. Estamos vivenciando as primeiras horas da parte clara do primeiro dia da semana. Desconhecida para nós, Pai, mas com a certeza de que o Senhor está no controle. E o Senhor vem nos trazendo um pão especial nesta manhã. E eu te louvo por isso, Pai querido. Eu te agradeço porque só Tu és santo. Deus bendito, obrigada pela vida do pastor José Esteves, pela vida da sua esposa, Anabela, a irmã Belinha, assim eu já posso chamar, Pai. Quanta bênção tem sido para nós a vida desse casal. O Senhor abençoe também o seu filho, o Helder, Pai. Toda a sua família. Senhor Deus, que o ministério dessa família seja o ministério do Senhor aqui na terra. Senhor, eu suplico que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós como Teus filhos, Pai querido. Que o Teu Santo e bom Espírito
possa ser, Pai, em nossa vida, o real poder do Evangelho. Ó Deus bendito, envia o Teu Espírito sobre nós. Nós temos buscado a cada manhã sermos consagrados pelo Senhor, através da Tua palavra, através das Tuas mensagens, e o Senhor tem vindo, o Senhor tem nos falado. Ajude-nos, Senhor, a crer nas Tuas promessas. Perdoe as nossas faltas, permaneça conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu coração alegre hoje canta, ao relembrar que as dores cessarão. Virá o fim a este mundo escuro, meu lar será nas terras de Sião. Mas até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. A morte e a dor não mais pavor nos trazem, pois eu bem sei que em breve findarão de todo o mal que aqui nos faz trementes, ao recordar os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito obrigada, minha querida Jeane. Meus queridos, neste momento, nós abrimos para as considerações. Aqueles que sentirem o desejo de compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração, através desta mensagem. Todos estão me ouvindo? Sim. Agora sim, né? Eu estava falando com o microfone fechado. Não, mas nós estávamos lhe ouvindo. Amém. Deus seja louvado. Pois vamos, enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de compartilhar. Chamou muita atenção algumas passagens, e uma delas foi quando o pastor falou de Zacarias orando, né? Orando a Deus, pedindo, e na hora que o anjo aparece, ele duvida. Quantas vezes, né, nós fazemos isso? Pedimos e duvidamos na hora que recebemos, né? A nossa falta de fé. E a outra passagem que eu gostaria de compartilhar foi quando o senhor falou sobre estarmos sem máculas. Desejado de todas as nações, diz assim: vem o príncipe do mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. E veio para nos tornar
participantes da natureza divina. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e nos leva a apoderar-se do firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Eu quis ler porque o que o Senhor falou de estarmos sem máculas. Aqui está o desejado de todas as nações, como nós devemos estar. E o que Deus faz quando nós permitimos. É verdade. Temos que permitir, como a irmã diz, porque é a única coisa que Deus não consegue fazer é quando nós não autorizamos qualquer mudança que Ele faça na nossa vida. Devemos permitir, sim. Estarmos sem máculas, né? É uma promessa. Enquanto as pessoas estão dizendo, pastor, que nós vamos ficar pecando, o Espírito de profecia está dizendo o contrário, que nós atingiremos a perfeição de caráter. O que está dizendo aqui para nós, a promessa de Deus não é o contrário do que estão dizendo. Se nós estivermos ligados a Cristo pela fé, e diz mais, que se nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, recebemos poder para viver a vida de Jesus. Então, se nós crermos, né? Se nós crermos, está disponível para nós. Agora é para quem tem fé, né? Para quem crê na palavra do Senhor. Júnia, seja bem-vinda, minha princesa. Amém, louvado seja Deus. Como sempre, né? Eu fico aqui ouvindo a mensagem e cuidando de 1001 coisa, né? Essa madrugada eu acordei bem mais cedo do que o de costume. Geralmente eu acordo, mas eu volto a dormir nesse mesmo horário, né? Que é às 3. E eu louvo a Deus, porque essa madrugada eu consegui ficar acordada e vim para a presença dele. Fiquei aqui pedindo a Deus exatamente o que o pastor falou. Senhor, aumente a minha fé. Minha fé é tão pequena. E quando a gente vê os milagres de Deus acontecendo, a gente fica assim perguntando, mas é isso mesmo, Senhor? Eu me lembro que aos 18 anos eu fiquei órfã de mãe e eu morava na capital, naquele momento, na capital de São Paulo, e eu não tinha nenhuma pretensão de morar no campo. Nunca tive, naquela época, né? E por ocasião da morte de minha mãe, eu retornei e permaneci aqui até hoje, aos 42, quase 43. E mesmo tendo saído para uma cidade vizinha, mas também bem pequenininha, e sempre com aquele desejo no meu coração. Senhor, eu cuidarei do meu pai. E eu não tinha o conhecimento dessa verdade presente, eu já falei disso um pouco aqui, né? E só que eu imaginava que cuidar do meu pai seria quando ele estivesse bem velhinho, aos 85, 90 anos, 100 anos, que é o que eu quero, né? Que ele... Bem, pai. Dormiu bem? Peraí, viu que eu já vou lá. E aí, ele está chegando aqui, está levantando. Ele levanta e já vem ao encontro. E então, assim, hoje eu fico assim, muito agradecida a Deus. Há 4 anos, há quase 5 anos, o meu pai foi acometido de uma depressão e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu levava meu pai para minha casa, às vezes ele ia para a casa de minhas irmãs, e sob o uso de remédios. E eu ficava, meu Deus, eu via que ele estando em nossa casa não era a mesma coisa de que ele estivesse na casa dele. E eu pedi a Deus, Senhor, o que eu faço?
E eu não sabia o que fazer ali, eu já conhecia a verdade, eu sabia que Deus podia todas as coisas. Eu tinha essa certeza no meu coração. E eu falava com Deus, Senhor, se for da tua vontade que eu cuide do meu pai, que eu faça companhia ao meu pai, faz um milagre em minha vida, eu não sei o que fazer. E eu lia o Espírito de Profecia e já via um pouco sobre essa questão do campo, de morar no campo, mas eu não via nenhuma possibilidade para eu vir para a casa do meu pai. Ao contrário, eu só pensava que ele é que tinha que ir morar comigo, enfim. E há 4 anos, quase 4 anos e meio, eu me mudei para dentro da casa de meu pai. E eu louvo tanto a Deus, ouvindo essas mensagens, louvo tanto ao Senhor. Já passei por muitas dificuldades aqui, muitas. Mas eu louvo a Deus, porque diante de todas elas, eu vi a mão do Senhor a me guiar. E eu agradeço a Deus por isso. Mesmo minha fé sendo tão pequena, mesmo eu não conseguindo ver a face de Deus, eu sempre pude dizer, eu creio que o Senhor está aqui. E hoje eu posso ver, pela graça de Deus, meu pai atendendo alguns pedidos que eu faço, sentando comigo para fazer o culto. E hoje um desejo muito grande acende meu coração. Eu preciso estudar a Bíblia com meu pai. Eu preciso estudar a Bíblia com meu pai. E eu vou novamente fazer esse apelo a ele. Todas as vezes que esse apelo foi feito, ele disse não. Mas eu estou com meu coração muito desejoso de novamente fazer esse apelo. Eu quero estudar a Bíblia com meu pai. Meu pai tem 76 anos. E graças a Deus, ele venceu a depressão. Ele hoje vive bem melhor do que aquele momento quando eu me mudei para cá. E já voltou a fazer muitas coisas que ele não fazia, em detrimento da doença. E eu espero ter o meu caráter e ver o caráter de toda a minha casa sendo transformado como o caráter de Cristo, porque essa é uma promessa. E como disse a irmã Irani, se Jesus prometeu, ele vai cumprir. Ao contrário do que o mundo diz, talvez até a própria igreja diz. Quando eu digo igreja, eu estou falando de pessoas que vamos ser transformados quando Jesus voltar. Não. A palavra de Jesus diz são os corpos. A matéria será transformada num abrir e fechar de olhos. Mas o nosso caráter, eu creio, ele será transformado antes que Jesus volte. E para a honra e glória dele, nós estamos no caminho. Essa sala é o caminho. E aqui nós temos aprendido muito. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor José Esteves. Que Deus possa continuar abençoando a sua família, a sua vida. E que os planos dele possa se cumprir na sua vida, na vida de cada um que aqui se encontra, em nome de Jesus. Esta é a minha oração nesta manhã. Obrigada, irmã. Júnia, minha querida. Pastor José Esteves, o senhor quer falar alguma coisa? Agradeço as palavras desta irmã e o desejo dela para todos nós, que a nossa vida seja uma bênção da parte do Senhor para todos os outros. Esse também é o meu desejo. Amém, amém. Eu queria falar para você, minha querida Júnia, que você está estudando a Bíblia com seu pai. Cada vez que ele acorda, cada vez que você o recebe com sorriso, cada ato de paciência, cada ato de amor, cada vez que você prepara o alimento dele com amor, cada vez que você o ajuda com paciência, com bondade, cada vez que você permite que o Espírito Santo de Deus habite no seu coração,
o amor que você trata, o cuidado na casa. Ele está vendo, ele está lendo a palavra de Deus em você. Você está estudando a Bíblia com ele na prática, através da paciência, da bondade, da humildade. Cada vez que você dobra o seu joelho, ora dentro desta casa, você está estudando a Bíblia com o seu pai. Que o Senhor te abençoe e fortaleça você cada dia, minha princesa. Irmã Jeane, seja bem-vinda. Bom dia para todos. Irmão José Esteves, eu gostaria de tirar uma dúvida, por gentileza. Me chamou a atenção, em 2 Pedro 3,14, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Gostaria só de dizer que me chamou muita atenção, principalmente a palavra em paz, né? Em paz com Deus. Imaculados é quando vocês, imaculados e irrepreensíveis em paz é quando você está com a consciência em paz com Deus. É o que nós precisamos, é algo que eu tenho muito, muito latente em mim, é esse princípio de estar com a consciência, poderia dizer assim, com o canal que nos liga a Deus limpo, né? Porque qualquer coisa que turbe a nossa consciência, que tire a nossa paz, é como se colocasse uma parede, alguma coisa que a gente não consegue falar com Deus, né? Então, eu tenho muito isso em mim. Deus é um pai, né? Nós devemos temer a Deus, não ter medo de Deus, mas saber que nós tudo devemos a Ele, né? Então, nós precisamos não é ter medo, mas saber que Ele nos vigia, que Ele quer o nosso bem, que Ele nos ama, mas que nós precisamos andar no caminho estreito, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque nós daremos conta das nossas vidas, né? E que se nós permitirmos que alguma coisa que Deus nos chame a atenção, olha, você está fazendo isso errado, e a gente persistir, nós podemos tirar ficar como, por exemplo, eu estou sem óculos, eu enxergo vocês, mas não vejo os detalhes. Quando eu coloco óculos, eu consigo ver melhor. Então, se eu permitir que alguma coisa turbe a minha visão, poderíamos dizer até espiritual, aí eu vou começar a não enxergar direito. Então, é perigoso, porque, querendo ou não, nós vivemos em um mundo de trevas. É escuro aqui. Nós só conseguimos enxergar melhor porque nós tememos a Deus. Então, isso me chamou a atenção, estar em paz com Deus. A paz é algo que nós não encontramos em lugar nenhum, só encontramos em paz com Deus. E se a gente perder essa paz, aí a gente vai ficar ruim. É essa paz que as pessoas, quando Jesus vier, que elas vão pedir para as pedras caírem sobre elas, porque elas perderam a paz, e elas não vão ter como conseguir. Entende? Então, a minha dúvida, quando o irmão falou sobre os ímpios, então, os ímpios, para mim, além de sermos nós, se desobedecermos a Deus, também são todas as pessoas que cometem impiedade, porque em Romanos 1, verso 18 a 21, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode se conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, todo ser humano nesta terra é indesculpável. Nós somos mais indesculpáveis ainda, porque quanto mais se dá, mais Deus vai pedir. Deus vai pedir mais de nós. Mas as pessoas do mundo também, todas as pessoas
elas têm a natureza, tem várias coisas que testificam do poder de Deus, né? Então, eu creio que também aquelas pessoas que têm a luz, mesmo que seja pequena, se elas não obedecerem essa luz, não forem fiéis, elas quiserem fazer o que está na sua vontade, são também pessoas ímpias. O meu pensamento está certo? Me diga aí. Então, essa é a minha consideração. Claro que está, irmã. Eu não posso dizer nunca que ímpios são só adventistas, não é? Porque no mundo existem muitos que conhecem a verdade e não a seguem. E que se intitulam cristãos. Nós vemos as perseguições que foram promovidas aos cristãos afligidas no tempo que já passou, outras estão sendo feitas hoje, são por pessoas que conhecem a verdade. E conforme a irmã acabou de ler, são aqueles que tiveram conhecimento de Deus. Não são só adventistas. Todos aqueles que se intitulam cristãos têm esse conhecimento, mesmo aqueles que não são cristãos. Dentro do meio muçulmano, todas as pessoas sabem aquilo que é reto fazer ou não, mas fazem exatamente o contrário quando matam, quando assassinam, quando fazem barbaridades. Todos esses entram dentro deste pacote, poderemos chamar assim, de ímpios, e a destruição será para eles. Há uma particularidade. A Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre foi criado para quem? Recordam-se? Para o diabo e os seus anjos. Mas os ímpios irão estar lá também. Deus não criou esse lago de fogo e enxofre para seres humanos, mas os seres humanos ímpios irão ser consumidos também porque não querem seguir a verdade que conheceram da parte do Senhor. Lógico que os ímpios são todo esse grupo, todas essas pessoas, conforme a irmã acabou de dizer, sim, não são só adventistas. Mal de nós se os ímpios todos fossem só adventistas, não é? Obrigada, pastor. Não havendo mais... Muito obrigada, pastor, pela... Não havendo mais ninguém aqui com a mão, nós vamos orar. Mas eu quero falar, Irani, só um instantinho, por favor. Ok, Lígia. Quando o pastor fala sobre a proximidade dos tempos, né? Tem aqui aquela passagem que diz: Nosso Senhor disse que aquele está no livro do Grande Conflito, né? Capítulo 20. E diz assim: o nosso Senhor disse que aquele dia e hora nunca deveriam ser conhecidos? Não nos deu ele sinais dos tempos para podermos ao menos saber a aproximação da sua vinda, como alguém sabe a proximidade do verão, pelo brotar das folhas da figueira, como está em Mateus 24:32? Não deveremos nunca conhecer esse tempo, quando o próprio Jesus nos exorta não só a ler a profecia de Daniel, mas a compreendê-lo? Depois diz assim: além disso, o nosso Senhor não tem o intuito de dizer com isto que a proximidade do tempo não será conhecida, mas que o dia e a hora exatos ninguém sabe. Pelos sinais dos tempos, diz ele, será conhecido o suficiente para nos levar à preparação para a sua vinda, tal como Noé preparou a arca. Depois aqui, no capítulo 22, diz que depois do desapontamento, muitos continuaram a pesquisar as Escrituras, examinando mais uma vez as provas da fé e estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais luz. Nos nossos tempos, nós conheceremos ainda aquilo que o Senhor quer nos revelar para o nosso tempo, se estivermos em busca, se estivermos examinando as Escrituras para obtermos mais luz. Não desistamos, meus irmãos. Pastor José Esteves, que levantou a mão para falar. Sim, eu quero dizer que nós temos um estudo sobre esse tema
E da mesma forma que o Senhor se revelou antes da sua primeira vinda, diz que os líderes e o povo judeu poderiam ter sabido exatamente o momento certo. E nós vemos que, quando Jesus nasceu, todos os sinais foram dados. Perdão. E que foram negligenciados. Temos um estudo também, fazendo essa comparação para os 6.000 anos e o 7º milénio. Claro que devemos ter o cuidado de não marcar dia nem hora, mas da mesma forma que naquele tempo foi conhecido, o Senhor requer que nós hoje, é-nos dito pelo Espírito de Profecia, é-nos exigido saber quando o Senhor vai vir. Isso é muito, muito importante. Quem sabe isso é um estudo um pouco mais prolongado que temos aí, mas que é bastante interessante. Temos de ter o cuidado. Na net há vários estudos neste momento sobre isso e estão ousando marcar datas. Não devemos fazer isso, mas pelo menos o tempo aproximado nós sabemos, se fizermos contas por aquilo que a palavra do Senhor diz. Amém. A Eugênia também levantou a mão. Bom dia. É só um agradecimento que eu quero fazer a Deus e agradecer também a mensagem do pastor. Eu gosto muito do pastor, eu gosto muito da Belinha. E esses dias eu estava lembrando que nunca mais eles tinham entrado na sala, né? E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, a semana a Belinha. E hoje eu falei, eu não vou acordar hoje, porque eu estava muito cansada, fui dormir 1 da manhã, que a minha sobrinha foi o batismo dela num acampamento de desbravadores, e foi aqui fora da cidade, eu cheguei muito tarde. Só que o Espírito Santo me acordou 10:45. Aí eu falei, não vou entrar na sala. E deitei. E acordei novamente 5:06. Aí eu falei, tá, vou entrar. E quando eu entrei, que eu vi o pastor, eu falei, agora eu entendi porque que o Espírito Santo estava me despertando. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Belinha, viu? Amém, amém. Pastor, eu gostaria de aproveitar e fazer o convite aqui para o senhor trazer esse estudo para nós. Vamos marcar, depois a gente pode conversar no particular, trazer o estudo que o senhor tem para nós. Sim, eu ou a minha mulher fizemos esse estudo em conjunto, poderemos partilhar convosco, sim, terá que ser provavelmente um pouco mais, um pouco mais longo o tempo, porque para nós conseguirmos chegar bem ao fim, nós temos que entender, mas não muito mais do que o tempo que está previsto também, mas podemos partilhar convosco, sim. Tudo bem, nós agradecemos, podemos marcar 2 dias, depois nós vamos conversar no particular e Deus vai conduzir, né? Ok. Irani, só uma palavra. A Gabi, que é a Aparecida, eu acho que ela já saiu. Se alguém tiver o número dela, se comunicar com ela, porque ela disse que era o aniversário dela, pediu oração. Tudo bem. Ah, tá, ela é amiga da Iapo. Então tá. Nós vamos, então, orar. Vamos fazer a nossa oração. Quem gostaria de fazer a oração final? E o nosso pedido de oração, nós vamos orar pelas 4 coisas que o pastor falou, que o Espírito de Profecia fala que nós devemos orar. Pedir a Deus humildade, paciência, ânimo, sabedoria, que o Senhor aumente a nossa fé. Estamos vivendo nos últimos momentos, eu anotei aqui na hora que o pastor falou, e esse vai ser o nosso pedido durante o dia hoje. Que o Senhor, e o batismo do Espírito Santo, né? Então... Irmã Irani, você pode mandar essa mensagem de hoje, que eu não peguei a mensagem. Tá certo, minha princesa. Então, vamos orar. E, irmã Terezinha, você poderia fazer a oração final, irmã Terezinha? Posso, sim. Então, mais uma vez, nós agradecemos a todos, agradecemos o pastor, e vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai,
Pai de infinita bondade, amor, misericórdia e graça que não tem fim. Senhor, nós somos imensamente gratos ao Senhor por esta manhã, que o Senhor nos despertaste, ó Pai, para nós ouvirmos essa mensagem que tanto nos exortou, que tanto nos confortou, e que tanto nos deu ânimo, Pai, para continuarmos nesse caminho de santificação, de preparação, de busca do Espírito Santo. Pai, quero colocar em tuas mãos, mais uma vez, o pastor, pai, a esposa dele, a Belinha, toda a família, os filhos. Eu peço, Senhor, que sonda o coração dele e supra a necessidade dele, abençoando o ministério dele, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Quero apresentar cada lar representado, e cada família, cada mãe, cada pai, cada um de nós. Temos, ó Pai, fazemos as nossas orações particulares, clamando ao Senhor pela salvação de nossa família, filhos, genro, nora, netos, irmãos, pais, como a irmã Júnia, Pai, que está clamando a Deus, clamando ao Senhor pela salvação, pelo aceitar do Pai de estudar a palavra do Senhor com ela. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, atua na vida do pai dela, dando-lhe desejo de conhecer ao Senhor através da tua palavra e se preparar junto com a filha para o encontro com o Senhor. Dás um dia na tua presença, Pai Santo. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir
você lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Vamos para o lar. Amém. Vamos para o lar. Neste momento, Irani, eu queria pedir licença só para, visto que a nossa irmã Aparecida está na sala, para desejar um feliz dia na presença do Senhor e pela bênção que está sendo derramada sobre a vida dela, mais um ano, né, de existência desta serva do Senhor, que Deus continue a abençoar ela e a sua família. E vou cantar agora, então, os parabéns devidos. Amém. Parabéns para Jesus nesta data querida que nos deu a Aparecida para alegrar nossa vida. Com Jesus ao seu lado, no eterno porvir, que a sua vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Jesus pela vida da Aparecida. Nós somos muito felizes por termos você aqui conosco, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. De câmera aberta, né? Isso É, aí. linda. Amém. Gente, rapidinho, eu tenho uma bênção para contar aqui. Obrigada. Eu estava orando, eu passei